Muito bem, 8 horas 40 minutos, 8h40. Vamos lá, né? Vamos mandar aquele abraço aí pra galera que tá junto conosco aqui. Olha, quero abraçar a Maria Amélia, também oh meu Deus, saiu aqui. Maria Amélia, a Neide Sampaio, o Eric Jonas Guerra, Maia e, por fim, quem mais aqui? Nezinho Siqueira, a Cleia Márcia, Beth Meira, o Eric Jonas e a Neide Sampaio. A galera que tá conosco aqui. Uma pessoa que está cobrando desde ontem na Irlanda, que não deu abraço e hoje aqui também já deu bom dia. Nosso companheiro Denarte Dávila também tá ligado. Grande Denarte Dávila Miranda. E a gente está ao vivo agora também pro Twitter aqui na Irlanda. Muito bem, né? PCzinho, chegou a hora de você fazer a sua análise crítica sobre os 6 meses de governo do Zema. Romeu Zema, primeiro é importante dizer que ele assumiu o Estado após o pior governador da história de Minas Gerais, que foi o senhor Fernando da Mata Pimentel. Pimentel assumiu o governo de Minas com uma dívida de 3 bilhões dentro de um orçamento bem superior a isso. E ele conseguiu fazer a mágica de prorrogar essa dívida de Minas, de aumentar, de crescê-la significativamente, que hoje a dívida ela aumenta 1 bilhão de reais a cada mês. Ela fica maior. Pimentel, quando assumiu lá atrás, ele, ao invés de fazer um programa de ajuste fiscal, ele aumentou o número de secretarias, ele aumentou o número de cargos comissionados, ele tirou servidores técnicos que tinham em cargos de confiança e loteou a administração do governo de Minas Gerais, tanto que foi apeado do poder sem sequer chegar ao segundo turno. Perdeu para um ilustre desconhecido, que era Zema, e para Anastasia, que tinha sido um governador bem avaliado, mas que estava no momento da eleição no ano passado completamente desgastado pelo apoio do ex-governador Aécio Neves. Então, essa foi a realidade que Pimentel assumiu o Estado. O Ipseng, por exemplo, tinha 10 meses que não repassava um único real para os hospitais pela prestação do serviço. Os repasses da saúde, os repasses da educação estavam todos atrasados. Aqui mesmo em Montes Claros a gente lembra da revolta dos professores da rede municipal, porque eles não estavam recebendo seus salários em função do governo do estado estar retendo aqueles recursos do Fundeb, que gerou inclusive protesto, manifestação, etc. Então, num ambiente completamente controverso, o Zema assumiu. Ele cometeu algumas incoerências logo de cara. Zema vem do Partido Novo, um partido que, como o próprio nome já diz, completamente inexperiente. Nunca tinha exercido, nunca tinha tido um mandato executivo nenhum. E foi assumir logo o estado de segunda maior economia do Brasil, que é o estado de Minas Gerais. E aí, o Partido Novo e o Romeu Zema à frente se viu diante de situações que ele tinha prometido, que ele teve logo que voltar atrás. Ou seja, eu não vou usar aeronaves do estado. Usou. Minas é maior do que muito país. Demagogia achar que um governador vai conseguir governar o estado andando de carro e de avião comercial. É até mais caro pelo aparato de segurança que um governador precisa, pela mobilidade que ele precisa, pela rapidez logística que o governador precisa. Porque meus secretários não vão receber salário. Não conseguiu montar uma equipe de voluntários. Teve que trazer gente para ser remunerada e viu que o salário pago aos secretários, o secretário de Estado hoje em Minas recebe 10 mil reais, é um salário baixo diante da realidade do mercado para você conseguir bons profissionais. Às vezes o cara de salário mínimo que está vendo a gente fala, mas como que 10 mil reais é um pouco salário? Para alguém, por um executivo, abandonar a sua profissão
e assumia uma Secretaria de Estado do Estado tão complexo do tamanho de Minas Gerais, quem conhece a realidade do mercado sabe que isso é muito pouco. E o Zema não só teve que pagar os salários, como teve que pagar jeton, ou seja, colocar os secretários em conselhos de empresas estatais ou mistas estatais para poder complementar o seu salário. Felizmente, ele reconhece que errou nesses casos. E eu acho até que, por mais que algumas pessoas, e eu também acho, foi estelionato eleitoral, porque o estelionato eleitoral é quando você governa diferente daquilo que você prometeu. Mas não foram pontos que foram decisivos para a eleição dele. Na verdade, a bem da verdade, a eleição de Zema, ela veio a partir não da escolha por Zema, mas da não escolha pelo candidato de Aécio e pelo Pimentel. Ele era a opção que tinha. E o fato dele, no final daquele primeiro turno, declinar o seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro, pesou na decisão do eleitorado em favor dele, já que não havia no Estado um candidato claramente identificado com Bolsonaro, que era o favorito disparado, pelo menos aqui em Minas Gerais, naquela época. Tanto que a votação foi bem superior ao seu adversário, Fernando Haddad. Então Zema embarcou na onda. Essas promessas de Zema, então, elas não foram decisivas para a eleição, e ele já reconheceu o erro, já reconheceu, não falou com essas palavras, mas já reconheceu que era demagogia. Aliás, a expressão precisamos da nova política é uma demagogia louca, porque a gente está vendo exemplos de nova política muito ruins. Independente de boa ou velha, nós precisamos de nova ou velha, nós precisamos de boa política. Nós temos políticos aí velhos de diversos partidos que são excelentes, e temos políticos novos que são péssimos. Para ter uma ideia, Alexandre Frota, por exemplo, é um político novo, está aí eleito. Aquela dona Joyce House é uma política nova, está aí eleita, horrorosa, péssima, certo? E você tem políticos antigos, por exemplo, alguém pode falar que o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, com 85 anos de idade, quase mais de 60 anos de vida pública, é um político ruim? Nunca teve, por exemplo, seu nome envolvido em qualquer caso de corrupção. Então esse negócio da nova política é um pouco balela, é um pouco oportunismo. Tirando essas questões, o Zema, ele tem um mérito nesses 6 meses, numa comparação, por exemplo, em relação ao presidente Bolsonaro. Ele é muito mais discreto, governa mais calado, até porque o momento é de governar calado mesmo. Então ele já reduziu o número de secretarias, ele prepara um projeto de reforma administrativa, ele tem cortado despesas do Estado e tem enfrentado algumas dificuldades. Por exemplo, na questão da educação, ele cortou escolas de tempo integral, o que é ruim para as crianças, mas ele prometeu que isso volta a partir de um ajuste fiscal. Na questão da saúde, ele está tendo dificuldade também com os repasses, mas já está numa situação bem melhor do que era a situação com o Fernando Pimentel em relação a essa regularidade. O Ipseng já tem uma respiração melhor, né? E os repasses aos municípios também já ocorrem com uma regularidade maior. Então, no caso do Zema, a grande vantagem dele nesse período foi ele não ter se envolvido em polêmicas desnecessárias. Tem um atrito ou outro que é normal. Os ruídos que ele teve com a Assembleia Legislativa foram todos ruídos sob o ponto de vista político normais, reversíveis. Não tem nada de jogo perdido no caso do Zema em relação ao tratamento dele com a Assembleia. Está sendo mais maleável nesse sentido, sendo mais habilidoso com os deputados estaduais do que, por exemplo, o presidente da República é com os deputados federais, e está com uma postura mais humilde no sentido de reconhecer seus erros, que apontam para um governo mais vitorioso doravante. A humildade é sempre melhor do que a soberba em tudo. Então, quando a pessoa começa a reconhecer
começa a verificar a necessidade de ampliar o diálogo, começa a ver a necessidade de rever seus conceitos, é porque ela mostra que está comprometida em fazer um bom governo. Então, nesses 6 meses do governo Zema, talvez essa tenha sido a principal virtude dele, sendo que o principal defeito ele reconhece, que é interessantíssimo isso, o governante reconhecer os seus defeitos. Ou seja, ele não sabia patavinas da realidade política e usou de um discurso demagogo que não se aplica na prática. Ou seja, não adianta o eleitor às vezes pensar, e isso vai servir como aprendizado para os próximos pleitos, que você não pode prometer o mundo. Você não tem como fazer política negando a política. Entendeu? Você não tem como. A política, né, é a arte de conviver com aquilo que você não concorda e buscar o consenso diante da sua opinião, a opinião do outro. Isso é fazer política. Conciliar os interesses de uma grande sociedade, no caso do governante. E o governante não fará isso nunca negando a política. Então, o Zema, ele está numa situação de calmaria. É verdade que o cenário é um pouco adverso e turbulento que enfrenta o Brasil no plano federal ajuda o Zema no plano estadual, dá a ele tranquilidade, porque o foco fica um pouco distante dele. Há um foco agora muito grande nas chamadas eleições municipais também, que o pleito já é no ano que vem. Então o governador acaba tendo um pouco mais de tranquilidade por causa, né, desse contexto inteiro. Mas se fosse para dar uma nota para o Zema, eu daria uma nota 6. Um aluno que se comportou ali acima da média um pouquinho, né? E só que o mineiro precisa de muito mais do que um governador nota 6. É ver se esse preparo que ele teve aí durante 6 meses, se essa organização de casa, se essa arrumação, se isso vai gerar obras e efeitos positivos para o Estado. Zema defende muito as privatizações, concessões. Nós ainda não tivemos nenhuma. Vamos ver o que nós vamos ter aí pela frente para o Estado poder respirar, para as coisas poderem acontecer. Então, até esse momento, ele tem sido um governador acima da média, principalmente, voltando lá no início do meu comentário, avaliando-se o conceito de que ele pegou terra arrasada. Zema assumiu depois do pior governo que esse estado já viu, que foi o governo de Fernando Pimentel. Foi muito ruim em praticamente todos os aspectos, um governo que inviabilizou e deixou o estado de Minas Gerais aí largado ao Deus dará. Muito bem, são 8 horas mais 54 minutos, está aí a análise política de PC Almeida Júnior, o nosso PCzinho, para falar sobre esses 6 meses, primeiros 6 meses do governador Romeu Zema. Agora está na hora de falar de esporte, está na hora de falar de futebol. Paulo Mazola, a palavra é sua. Pois é, meu irmão, falando de esporte, semana você não assim... esquece de olhar para aquela câmera lá, não. Pois é, Então falou que você não olha para a câmera nenhuma, você está no lugarzinho que ele gosta, né? Pois é, então, semana de Superclássico, as equipes se preparando, Cruzeiro e Atlético. Não devem ter muitas mudanças dos times que terminaram aí essa fase antes de Copa América. Ontem eu passei a equipe do Cruzeiro, né, que eu creio que vai a campo. Hoje eu vou passar o Atlético. O Atlético, na minha opinião, do jogo contra o Cruzeiro não vai muito longe de Vitor, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos. Aí tem já uma mudança no meio campo. O Zé Wellison deve jogar no lugar do Adilson, porque o Adilson não vem treinando, tá com problema pessoal, já se não estou equivocado, 3 ou 4 dias que não treina. Então Zé Wellison, Elias, Luan e Casares, Tchará e Alejandro, esse deve ser o time do Atlético para enfrentar o Cruzeiro. Tudo bem, então Ricardo Oliveira de fora aí, hein, PC? Acho que Ricardo Oliveira, eu já falei isso aqui 1000 vezes, Rodrigo Santana tem que testar o Ricardo Oliveira como segundo atacante. É um cara que tem uma qualidade muito boa e que ele pode
passar da função de matador para a função de garçom fácil. Exatamente, eu concordo com o PC. Para o pessoal de casa ter uma ideia, o Ricardo Oliveira pode fazer aí essa função de segundo atacante, fazer o que o Evaí fez no final de carreira. Mas olha, o Evaí, aceitar isso. Pois né? é. Agora tem outra coisa, né, PC? Uma coisa, o que já muda muito nessa questão do Atlético é agora quando. Uma diferença. A condição física do Ricardo Oliveira é muito melhor do que era a condição física do Evaí no final de carreira. Pois é. Agora tem uma questão também bem interessante, é que o Rodrigo Santana ganha. Agora, com o Ricardo Oliveira estando no banco e também o Otero, é diferente você olhar para o banco e ter lá o Ricardo Oliveira e ter o Otero, do que olhar ter o Papagaio e o Vina, né? Já muda bastante. O Papagaio não jogou. Eu acho que quando a gente, por exemplo, falar o Papagaio não teve chance, pô. Porque ele ficou aí a terceira opção de 2 atacantes que foram muito bem. Na verdade, o Ricardo Oliveira não está saindo do time, não é porque ele está mal. Essa é uma verdade. O Ricardo Oliveira não sai do time porque está mal. Ricardo Oliveira sai do time porque o Alejandro está melhor do que ele. Sim. Você pode perguntar aí para 11 entre 10 times do Campeonato Brasileiro, gostariam de ter Ricardo Oliveira como seu centroavante. Tanto que quiseram ter, né? O Atlético também gostaria. É um grande jogador. Agora, o Alejandro está num momento melhor do que o dele e os dois jogam na mesma posição. Acho que o futebol brasileiro tem que começar o Palmeiras viu isso. Tanto que o Palmeiras disparou e já é o campeão brasileiro, na minha opinião. Na minha opinião também. Ninguém pega mais. Verdade. E aí, o time tem que ter elenco. Então o Atlético, hoje ele olha pro banco lá, ele vai ver o Cleiton, que é um bom goleiro, ele vai ver o Lucas Hernandes, que se o Fábio Santos não aguentar, tá lá. O menino, o Emerson não, o Guga, perdão, lateral direito. Que saiu titular e volta reserva, mas é um cara pra estar jogando titular o tempo todo. Como eu falei, o Otero. O Maidana, que é um bom zagueiro. Acho que o Maidana agora vai começar a ter mais chance, porque o Leonardo Silva machucou de novo. O Matheus Mancini foi para Portugal. Foi para Portugal, foi para o Sporting Braga. Então quem sobrou lá para a zaga? O Maidana e o menino do Júnior, o Stocker. Então o Atlético começou a ter mais opções de elenco. Mas esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo perigosíssimo. Clássicos muito, assim. Muito. Eu lembro de um clássico que o Dinho, lateral direito, estava improvisado na lateral esquerda. Na lateral direita, Dinho já não jogava nada. Aí Dinho foi jogar na lateral esquerda. Ele deu um pombo sem asa de perna esquerda. Fez um gol. O outro foi do Reinaldo. E o Atlético ganhou do Cruzeiro. Quando o Atlético estava praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. E o time começou a ressurgir naquela campanha da repescagem, e o Atlético chegou até ir para a final do campeonato contra o Corinthians. O Corinthians. Então, né? o ponto 99. Não, isso foi em 94. 94. O ponto que fez o Atlético, com o Levir Coupe treinando na época, chegar na final do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Corinthians, o Atlético tinha Éder Aleixo como seu principal jogador, foi justamente uma vitória do Atlético arrasado sobre um Cruzeiro que era muito melhor do que o Galo. Exato. Um Cruzeiro com Dida e tudo mais. Então, assim, olhar isso aí, né? Tem que pensar. E o Atlético não pode entrar. O Atlético, se tem favorito pro jogo, apesar de ser um super clássico, pelo momento dos times, o favorito é o Atlético. Agora, pela história, é um jogo imprevisível, até com um certo favoritismo ao retrospecto, não do Cruzeiro, mas do time que está numa situação pior. Pois é, e agora nessa semana de clássico volta à tona o assunto Fred, contratação de Fred, a tal multa aí que era de 1 milhão já está em 10 milhões. O Fred ontem ganhou uma liminar na Justiça do Trabalho, né, para não pagar na Justiça Comum, e agora se preocupa até da questão aí do Cruzeiro se complicar por isso, né? Verdade. Pelo Fred ter buscado a Justiça Comum. Só que aquela coisa, né, Merlan, se tá no contrato, se o Cruzeiro, o Fred mesmo assumia, né, que o Cruzeiro pagaria. Tem que pagar, gente, não tem conversa. Olha, o estatuto, se tá em contrato, tem que pagar. O estatuto torcedor, etc., futebol, fala que é o seguinte, que a questão da justiça comum
não sei se esse é estatuto do torcedor, regra da FIFA, mas que quando sai da justiça esportiva, o time é punido com rebaixamento. Quer ver, pensei até outro dia a gente discutia aqui 2 semanas atrás, quando teve a corrida Zé Nardel, eu conversava com a Erlen Off, muitos participantes aí entraram nas redes sociais reclamando que foram desclassificados, porque em vez de utilizar a camisa do evento, utilizaram a camisa das suas equipes, né? Mas se está no regulamento, tem que cumprir. Independente se é certo ou errado, o que dizia no regulamento? Tinha que disputar a corrida. Então aquela coisa, regulamento, contrato... regulamento horroroso, mas tudo bem. Né? Mas era o regulamento, né? Então, Exatamente. regulamento e contrato não tem discussão, tem que cumprir. Agora, em relação a essa questão do Fred, tem essa que corre risco do rebaixamento por causa desse processo na justiça comum. E tem uma outra possibilidade que é o seguinte. Fontes na CBF, fontes que não são minhas, mas da imprensa nacional, dizem que já está configurado um arranjo para punição ao Cruzeiro em função das denúncias de contratações irregulares que o Cruzeiro teve de diversos jogadores aí mostradas pelo Fantástico e que depois foram detalhadas pela imprensa. Parece que o Cruzeiro vai perder 6 pontos no atual campeonato. Isso aí ontem informação do repórter Wellington Campos da Rádio Tatiaia. Não é confirmação, mas é boato. Se for só isso, o torcedor, o dirigente cruzeirense pode jogar a mão pro céu, porque tá saindo muito barato. Mas a situação rapidinho, já que rápido, já que a questão aí que PC falando de CBF, né, ontem foi anunciado o Juninho Paulista, né, pro gado do Gaspar como diretor aí de seleções, né? Agora o Tite agora vai ser comandado pelo Juninho Paulista. Muito bem. O repórter Mauro Naves, após 31 anos de Globo, foi demitido, né? Isso que dá, ficar passando o telefone pros outros sem autorização. Tá aí. Né? Foi a Nájila é forte, hein? Nájila é derrubou, forte. Tá aparecendo uns e outros aí que passa o telefone tá vendo? sem autorização. Vamos pedir a cabeça. Também acho. PC, até amanhã. Até. Muito bem, valeu, Mazola. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.